Renato, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você que tem muito a ver aqui com a pauta que a gente vai fazer agora. Ah. Você, seja sincero, hein? Gosta de ler? Eu gosto de ler sim. Sabe por que eu gosto? Porque como eu trabalho com palestrante motivacional, eu preciso ler, né? Lê bastante? Ler bastante, para poder levar muita palavra de incentivo, de ânimo pro povo. E ao longo desses seus 55 anos, brincadeira, quantos livros Gente, você já leu? Eles gostam de me matar. É porque ele esconde o ouro, ele esconde o ouro. Quantos livros você já leu? Ao longo dos meus 24 anos de idade, eu já li uns... Vamos botar aí... Qual é o livro que você mais gosta de ler? Fala, vai. Conta. Os Três Porquinhos não, né? Ai, Kelly, Quantos livros? Vamos botar aí uns 10? Uns 10 mais ou menos. Ah, legal. 12, mais ou menos. É importante ler, né? Inclusive, e você, Kelly? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 2. Brincadeira. Gente, eu já li uns 10 livros também ao longo do tempo. Eu acho que é pouco, acho que é interessante a gente ler mais, né? Exercitar mais a mente, aumentar o vocabulário, o autoconhecimento. Agora, a gente tem um livro lá pronto para ler. E quem escreve esse livro? O que será que a pessoa faz? Como que ela tem aquela criatividade toda? Imagina focar, você parar tudo. Não que um escritor, ele não tenha suas funções do dia a dia, seus afazeres, poder resolver. Mas como é que eles conseguem administrar os seus afazeres com a leitura, de estar ali focado, não mexer no celular, gente. É verdade. Pegar o celular, não olhar os stories. Pois é, tem que ter foco total. E hoje nós temos aqui a Suelen Militello, que é escritora e vai contar tudo pra gente. A gente vai tirar dúvida como que esse livro vem prontinho aí pra sua casa. Tudo bom, Suelen? Tudo bem, gente. Muito obrigada. Viu? Nada, Suelen. São os queridos, eu me divirto com o programa. Ai, que bom. Obrigado, a gente fica muito feliz. E pra gente começar, né, Renata, a gente quer saber por onde que a pessoa pode começar. Se a pessoa tem que ter um dom, ela já começa, ela gosta de escrever, por onde que ela começa para ela conseguir escrever um livro e ter foco, criatividade também, né? Sim, não, boa pergunta, né? Porque tem que ter amor, né? Assim, acho que antes de qualquer coisa tem que acreditar naquilo e tem que ter amor. Porque ela pode, sim, adquirir esse hábito, tanto de ler quanto, né, de ter a sua história publicada, enfim, ela pode fazer isso. Mas aí tem um passo a passo, né, que muitas pessoas acham que é também algo de outro mundo, não é. Né? Dá para você primeiro mostrar para alguém o seu livro, a sua história, para a pessoa dar uma revisada, ter aquela opinião sincera, né? Se de repente aquele conteúdo é bom, se aquela história ficou clara, né? E aí depois que você tem essa segunda opinião, vamos dizer assim, aí você consegue publicar, né, o seu livro e você consegue, hoje tem várias alternativas, inclusive, né? Então existe até apoios para os escritores fazerem, às vezes de forma gratuita, né? Tem editais, tem concursos, né? Então tem vários meios hoje que a pessoa pode tirar esse sonho do papel e pode sim ser uma escritora. Legal, né? Eu já vi isso, Eli e Kelly, até mesmo na introdução dos livros, alguns escritores falando assim, eu levei 10 anos para poder escrever esse livro. E tem outros também que chegam e falam assim, eu levei 1 ano, foi uma história que aconteceu e mediante aquela história que aconteceu, me deu inspiração para poder compor, né, e fazer esse livro. Dependendo do livro, né, ele é médio, é fino, médio, até grosso, uma grossura que parece, caramba, como é que uma pessoa pode escrever um livro, uma grossura dessa em uma fração de 1 ano? Quanto tempo mais ou menos se leva para uma pessoa escrever um livro? Sim, entre ela revisar tudo, né, ter esse processo, uma correção, a criação também, cerca de 1 ano seria um tempo que é o ideal. É uma média, é o ideal, porque aí ela já dá o tempo dela dar aquela revisada, dela ver se aquele propósito que ela tem com aquela mensagem, né, se falta mais alguma coisa, porque é uma obra, né, que você vai deixar ali para perpetuar, né, então vale a pena você não fazer correndo, 1 ano seria um tempo bom para isso. E tudo também depende da história, né? Sim. E da criatividade, porque assim, eu acho que deve acontecer muito essa questão de você não estar inspirado todos os dias. Com certeza. Né? Com certeza. E para o escritor, assim, escritor, autor, né? Eu também faço alguns roteiros. É uma inspiração que vem a todo momento. Então, a gente está conversando aqui, você me conta uma história, agora há pouco nos bastidores, já pode virar alguma coisa. Pode virar. Eu vou escrevendo de vocês. Então, eu o escritor, ele é meio assim, né? Meio doido. Tem que estar observando tudo, né? Sempre, a gente Mas tá sempre sabe o que eu observando percebo? tudo.
que o pessoal que trabalha com a criatividade, ultimamente eles falam muito isso, que eles vivem observando todos os ambientes que eles vivem ali, né? Porque às vezes um gesto que ele vê alguém fazendo alguma coisa já pode virar uma história, já pode né? virar. E para suas histórias, Sim. o que você usa de inspiração? Como é que funciona? Qual o tipo de linha de histórias que você segue? E é bem isso, inspiração mesmo. Acredito muito que Deus, ele dá aquela ideia ali, por isso que a gente tem que colocar daquela forma que vem mesmo, genuína, né? E personagens eu acabo olhando mesmo, observo as pessoas, aí já vejo um jeito ali, aí já vem aquela pessoa, deve ser assim, aí já eu vou anotando. Porque o escritor, ele sempre carrega um bloquinho, né? Então hoje mesmo eu tava ali, e aí eu fico dando aquelas anotadas. Será que já vai começar uma história aqui? Nossa! Olha aí, olha A dica de milhões, o rascunho de hoje é uma obra-prima de amanhã, então você tem que estar sempre atento. Legal. Rapaz, olha essa dica aí, aonde for. Mas para vocês, mulheres, fica mais fácil. A não ser que nós, homens, que já temos já o celular, que tem o bloco de notas, a gente faz anotações no bloco de notas do celular. Agora, vocês, mulheres, podem carregar o bloquinho na bolsa e as histórias podem vir surgindo no decorrer do dia a dia, criando a inspiração. Agora, Suelen, na pandemia que nós tivemos aí, que nós ainda estamos na pandemia, né, houve essa situação aí do terremoto também, com mais de 25 mortes e mortes. Eu fico pensando, como é que foi para você, como é que é e como é que foi para vocês, escritores, de 3 anos para cá que veio a pandemia, para vocês, as pessoas em si, elas andam muito sobrecarregadas de problemas, dos seus afazeres do dia a dia, mãe, com seus filhos, muita ocupação na mente. Como é que é para vocês focarem? Num prazo de 24 horas, como é que vocês fazem para poder focar? Quanto tempo do dia vocês tiram para poder fazer a escrita? Nossa, ótima pergunta. Na pandemia, acho que fervilhou assim a cabeça de todos os Imagino, artistas, né? sim. Então a gente também em casa, então a gente ficou querendo escrever várias mil coisas, né? Então nesse período, para poder focar realmente, foi uma terapia também, né? Uau. Então foi também um convite para a gente parar um pouquinho, prestar atenção na gente. O livro que eu escrevi mesmo, ele foi justamente nesse período da pandemia mesmo. Caramba! Porque eu estava lendo muito sobre inteligência emocional, autoconhecimento. E eu sei que é um assunto que muita gente tem preconceito. Eu falei, eu acho que eu vou colocar esse assunto numa história de ficção para tentar dar uma atraída e vou fazer alguma coisa assim. E aí tive essa inspiração, adaptei uma história que eu já tinha guardada. E aí fiz esse livro, então foi na pandemia, inclusive, que esse livro especificamente nasceu. Por isso que ele tem muitas nuances desse período mesmo, que é de tudo que eu ouvia, as pessoas contando, né? Eu tô deprimido, eu tô com tal problema, tá difícil ficar em casa, eu não conhecia meu marido, aí hoje eu tô aqui, todo mundo fechado, sabe? Aí eu ficava escutando uma coisa aqui, uma coisa ali, ia nascendo os personagens, e aí foi... Que legal. Foi sendo assim. Sabe o que eu percebo muito, que acontece bastante? Eu conheço várias pessoas que ficam assim, essa história daria um livro, eu ainda vou escrever esse livro, ainda vou escrever um livro de uma história que eu tenho lá guardada, mas hoje em dia é muito mais fácil você conseguir escrever um livro. As pessoas têm um tabu aí de que é difícil, que é caro, e não é, né, Su? Não é. Então, assim, hoje tem todas essas alternativas, né? Então, você consegue, sim, se informar, dá para você... pegar, vamos colocar assim, você mesmo fazer o processo, né? Hoje em dia tem tutorial, tem várias alternativas onde você consegue fazer o seu livro, diagramar, enfim, né? Então dá pra gente dar uma secada nesses valores e a pessoa realizar o sonho, porque é um sonho, né? E o nosso país existe ainda poucos escritores. E né? só para finalizar essa pergunta, qual que é esse processo? Como é que eu começo? Eu tenho a história, onde que eu vou, por exemplo? Como é que eu dou continuidade, finalizo? Onde Era que eu uma vendo, vez. né? Era uma vez. Então, Você acredita, Sérgio? Você acredita que toda vez eu já pensei em escrever alguma coisa. E quando eu vou pensar em escrever, na hora que eu vou fazer a escrita, aí na minha mente só vem, era uma vez. Era uma vez, fim. Era uma vez um menininho pobrezinho. O menino da roça. Né? Porque sério. As histórias antigamente começavam muito assim, né? É verdade. Eu acho que não rola mais, né, Sueli? Esse negócio de era uma vez. Um conto de fala, alguma coisa do tipo, mas né? É bom a gente não se bloquear não, viu? Porque é assim que você vai, começa, entendeu? Essa história pode envolver, às vezes até essa você tá contando do menininho, cadê o menino? Precisa acontecer as coisas na jornada desse menino. Então, tudo realmente tem que ser levado em conta, né? A arte é assim, é uma ferramenta que você
às vezes pensa que você cria para um propósito, mas às vezes pode ajudar tantas pessoas, né? Tantas pessoas podem conversar sobre aquele assunto por causa daquela história. Aqui no programa também, você está discutindo um tema que às vezes na casa da pessoa não é falado, aí ela vê no programa. Então, a arte, ela tem essa obrigação, né? Então, é importante realmente você tirar do papel. É importante. E aonde que a pessoa pode ir para dar início sim. a tudo? E aí, depois que você está com esse livro pronto, existem editoras que você consegue fazer acordos. Elas podem tomar conta do processo inteiro, que aí vai ter um custo um pouco maior. Existem agentes literários que podem cuidar de tudo para você, apresentando, né, enfim, todo o material, a impressão para você poder fazer. E você também pode fazer de forma independente por conta própria. Que aí a pessoa também faz a divulgação. Hoje tem redes sociais também que facilitam muito esse processo. E aí a gente consegue estar fazendo também, às vezes, com custo baixo, né? Se ela fizer totalmente por conta. Vai dar muito trabalho, mas ela pode fazer isso para que ela consiga, né, levar em frente, né, o trabalho. Legal. Então, Sueli, eu vou começar a partir de agora a escrever um livro. E nesse... Muito bom. Vai começar assim, quero uma vez. Mostra para mim. E para quem não sabe, a Sueli também ela é comunicadora, ela consegue conciliar esse tempo dela de comunicadora como escritora e está nos dando uma dica aqui para todos vocês nessa tarde de você também começar a desenvolver essa área da arte, né, Sueli? Exato. Como escritor, também escritora. Todos nós podemos ser um escritor na vida? Todos, sim. Basta a gente ter a sensibilidade que a gente estava conversando e representar aquilo que a gente está vendo, né? Nosso país é assunto que não falta, né? Toda hora tem alguma coisa. Verdade. Então, você tem muita coisa para falar, muita coisa para expor a sua opinião. Então, o livro ele é bom para isso. Tem gente que fala que o livro é um desabafo. Não deixa de ser, né? É verdade. Porque você consegue colocar suas ideias lá. Então, Tem um horário certo, assim? Será que tem um horário certo? Por exemplo, de manhã a pessoa acorda mais motivado, ou então à noite que já está aquele silêncio, aquela calmaria. Existe um horário certo para poder a pessoa escrever? Eu sou da madruga mesmo, assim. Então, eu na madrugada, que tá aquele silêncio, sabe? Assim, não tem barulho na rua. E aí eu pego, sento ali, fico hibernando e começo a escrever. Então, vem mais de madrugada. Madrugada dentro, mulher, o que é que se faz da meia-noite às 6? Não dorme, não? Madrugada Mas a criatividade vem, criatividade, né? Eu tento de manhã, mas é mais à noite E mesmo. sabe uma coisa que a gente percebe muito hoje em dia? Inclusive, foram um dos livros assim que eu mais consegui ler, né? Porque, como eu te falei, eu sou um pouco sinestésica, eu tenho um pouco de dificuldade de leitura. Sim. Então, eu vou exercitando aos poucos e um pouquinho de cada vez você vai chegando lá. Mas os livros de autoconhecimento, autoajuda, inclusive, eu acho que o seu é parecido com esse, né? Conta um pouquinho pra gente do seu. Isso. O meu livro, ele é de inteligência emocional, então... Posso ver aqui? Pode, claro. Esse livro, a princesa que a gente fala aqui, né, a protagonista, ela tem todas as características que uma princesa deve ter. Ela é bondosa, alegre, ela tem otimismo, só que aí acontece um evento onde o mal é representado aqui na história, né? E aí acaba roubando a identidade dela e ela acaba perdendo o brilho e a dádiva, que é a alegria, né? Certo. E aí ela convida o leitor a ter essa jornada, a refletir realmente, porque a arte faz rir e chorar, né? E aí ela depois volta a ter a dádiva da alegria e fica tudo bem. É meio que a fantasia. Eu estava lendo ali uma princesa sem fadas. Não, sem contos. Isso, esse livro, ele é lúdico, né? Como se fosse, vamos colocar um exemplo, a linha do Pequeno Príncipe, né? Aquele livro que é para todas as idades, né? E aí eu coloquei aqui um conto sem fadas, porque ele é exatamente isso. Eu tirei todos os elementos místicos, né? Para que a pessoa viaje na história mesmo e que tenha esse convite ao autoconhecimento, a ponderar o controle das emoções, aquilo que eu acredito um pouco, que me ajuda muito, né? As ferramentas, porque hoje eu sou calminha assim, porque eu leio muito de inteligência emocional. Então, aí eu quis realmente colocar isso, os valores, né, a fé e tudo que a gente acredita, a gente coloca na nossa obra, né? Não tem jeito. E eu creio que, como você já trabalha essa área de inteligência emocional, Sim. através do livro vai fazer com que as pessoas, né, coloquem o pé mais no chão, comecem a refletir do que anda acontecendo, né, Kelly, no mundo, ver o dia a dia, as pessoas venham pensar mais, refletir, não tomar decisões precipitadas, porque a humanidade, ultimamente, elas fazem tudo muito pelo impulso, né? O estresse pelo impulso, as ações pelo impulso.
a leitura, pelo que eu entendo, pelo que você está passando de informações aqui pra gente, ela serve para que a gente venha refletir, ela serve para que a gente venha colocar os pés no chão e fazer com que as pessoas venham ter domínio próprio. É o que nós mais precisamos, né? Totalmente, é isso mesmo, perfeito. Também, né? Isso, autoconhecimento, domínio próprio. Então, são coisas que é aquele negócio, você só confia em quem você conhece. Né? Para você emprestar alguma coisa, você tem que conhecer a pessoa. A mesma coisa com você precisa se conhecer para você poder confiar a sua própria jornada a você mesmo, né? Então, o autoconhecimento tem que tirar o preconceito, né? E os livros têm vários benefícios, né? A gente acha que não, né? Por conta do celular, acha que o celular já está ali, substitui tudo, mas não. Os livros são... A gente pode listar alguns aqui, por exemplo, né? Como o autoconhecimento, o seu aumento de vocabulário, o conhecimento geral também, né? Dependendo do livro que você está lendo. Uma história. À noite, principalmente, hoje, os médicos indicam bastante você, ao invés de ficar lá no celular, né? Você começar a ler um livro à noite para já ir tirando aquela luminosidade da tela, para já ir entrando, né, em estágio de descanso, né? Então são vários benefícios que a gente pode listar aí, que são os benefícios de você ter uma boa leitura ou ler um pouquinho a cada dia. E é um tabu, esse negócio que a gente estava falando aqui, de quantos livros você lê ao longo de um ano, é uma coisa que a gente tem curiosidade. Quantos você acha que é interessante ler ao longo de um ano? Um por mês, um a cada 2 meses? De ler no sentido, né, Kelly, da pessoa entender... Sim, ler, né? Entender, absorver o que está lendo e colocar em prática. Exatamente. Né? Porque se for colocar no papel, tem muitas pessoas que lêem aí 3, 4, 5 livros no ano. E será que ela está colocando em prática? Será que ela está entendendo mesmo? Ou ela leu por ler e comunicou para as pessoas, esse ano eu li 5, li 6 em um ano. Mas será que ela está colocando em prática? Será que ela absorveu todas as conhecimentos e informações que existem naquele livro? Perfeito. Realmente acho que uns 3, né? Uns 3 livros, eu acho, no ano. No ano? Para quem não tem tanto hábito, acho que uns 3 livros seria o ideal. E pelaquela indicação, como você falou, depende de uma pessoa sinestésica, e para aquela indicação que tem a ver com o que você precisa, né? E não com o que está na moda, porque aí você acaba pegando, joga fora, não vai ler, enfim, vai desanimar, né? Verdade. O problema sou eu, não consigo ler, né? E às vezes não é, o assunto que não é interessante para você, só isso. E hoje a moda também é o e-book, né? Você também começou com o e-book. Também, eu comecei no online, né? Então, tenho vários e-books, inclusive essa história também tem a versão no e-book também. E o e-book é uma linguagem também boa, né? Claro que o livro a gente tem aquele apego, né? É gostoso fazer a leitura com o livro, mas tem os e-books também. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, então? Gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? Deixa aí o seu WhatsApp, Instagram. Sim. Então, o Instagram é @SuelenMilitello Baruch e o telefone é 11 9 65 88 09 69. Muito bom, muito obrigada, Suelen, pela sua presença. Nós adoramos a entrevista. Acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, sobre leitura. Acho que é algo que a gente precisa exercitar mais, né? Mexer aí com esse cérebro para parar de ficar 24 horas no celular, né, Renato? É verdade. E como é que faz para poder adquirir o livro, Suelen? E para adquirir no meu Instagram, porque tem várias lojas por todo o Brasil, mas no meu Instagram tem um presentinho especial. Pode me chamar também, conversar comigo, que a escritora também gosta bastante. E eu queria só mandar uma mensagem para os amigos de casa, assim, que eu acho importante. Esse programa ele é muito para cima e dizer para vocês que todos nós somos importantes. Jesus, ele morreu por nós e Deus tem um plano para cada um. Com certeza. Para a gente poder encerrar. Muito obrigada, Obrigado, viu? Sueli. Volte sempre, né? Maravilhosa, gente? né? Volte sempre. Energia muito boa daqui, gostei. Ai, que bom, a gente obrigado. também ama.